Oi meninas, tudo bem? Então, como muita gente teve dificuldade de ouvir a aula de segunda-feira, a gente vai dar uma recapitulada, tá bom? Em relação à função do monitor, né? Quais são as atividades dele, quais são as principais diferenças entre o monitor de creche e a babá? Como eu havia falado, a babá, ela trabalha geralmente com uma quantidade limitada de crianças. Vamos considerar aí até no máximo 3 crianças para cada babá. Ela vai trabalhar de acordo com o que foi determinado pelos pais. O horário que a criança vai dormir, o que a criança pode, o que a criança não pode comer, se a mãe não quer que a criança durma, se a criança não pode descer para o parquinho, se ela vai descer para o parquinho. Tudo é de acordo com o que os pais querem. Então, a rotina da criança é baseada no interesse dos pais. Já a monitora de creche, ela pode trabalhar com até 25 crianças. O normal são 15, mas dependendo da situação, ela trabalha aí com até 25 crianças juntamente com a professora na sala de aula. E os pais é que se adaptam à rotina da creche. Então, por isso que vocês observam, quando vocês estiverem trabalhando, até quando vocês estão procurando creche para o filho de vocês, os pais pesquisam bastante para ver quais são as atividades que cada creche faz, para poder saber qual é a creche mais indicada para o seu filho, tá? Porque aí uns fazem mais atividade, outros têm uma alimentação diferenciada, outros não colocam para dormir, outros, então assim, só que a criança vai ter que se adaptar à rotina da creche. Não tem essa do, meu filho não pode dormir depois do almoço. Meu filho não pode brincar com outras crianças. Meu filho não divide brinquedo. Não tem isso na creche. Todo mundo faz tudo que está escrito lá. É lógico, em relação à parte da alimentação, a gente tem que adaptar a alimentação da criança. Então, tem criança que tem intolerância à lactose, por exemplo, que não pode consumir. A gente vai ter que fazer essa adaptação. Ou é alérgico a algum tipo de alimento, isso é passado aí quando contrata os serviços da creche, tá? Então, quais são as características que uma pessoa precisa ter para ela ser monitora de creche? Eu, particularmente, desenhei algumas características porque eu acredito que não basta só você gostar de criança. Porque gostar de criança, você gosta das suas, né, dos filhos do vizinho, dos seus sobrinhos, mas você tem que gostar de trabalhar com criança. Você tem que pensar que você vai estar ali quase 12 horas do seu dia, o dia inteiro. Você já imaginou 15 crianças chorando ao mesmo tempo? Pedindo para ir ao banheiro, com fome, chorando, querendo a mamadeira, querendo a mãe, fazendo birra. Então não basta só gostar de criança. Você vai ter que gostar também do seu trabalho. Tem que amar o trabalho que você vai fazer, tá? A gente escuta muito assim, Gabi, eu amo criança. Aí quando começa a trabalhar como monitor, você, eu amo, mas eu não amo tanto assim, porque dá trabalho, né? Então, imagina a situação, você lá tá acostumada a ficar com seu filho o dia todo, é um filho só, e pai, você vai ser monitora. Você tem 15. Então, eu tenho que gostar de trabalhar ali, eu tenho que gostar daquele ambiente, eu tenho que gostar de estar com as crianças e gostar do meu trabalho. Então, quais são as habilidades que eu considero importantes? Ser uma pessoa criativa, você tem que ser uma pessoa que lê gibi, que lê historinha, uma pessoa que sabe as musiquinhas infantis. Então, aquele hábito que a gente tem de ficar ouvindo funk, música sertaneja, a gente vai ter que parar um pouco e começar a entrar no mundo mesmo das crianças. Brincadeira, né? Ser uma pessoa proativa. Quem trabalha em creche não pode ser uma pessoa desanimada. Sabe aquela pessoa que parece que anda se arrastando? A gente sempre tem alguém assim, né, na família, ou vizinho, ou uma amiga, que toda segunda-feira todo mundo curtiu, descansou, mas na segunda-feira ela chega para trabalhar, parece que ela vai arrastada. O corpo tá lá, mas a alma ficou em casa. Essa não serve para trabalhar com creche. Por quê? Porque na creche é tudo muito rápido. Um minuto que você está ali pensando no que vai fazer, a criança já foi e fez. Tá? Então a proatividade é muito importante, não esqueçam dessa palavra. Ser ético. Para ser ético, vai entrar aí a questão da fofoca. Tá? É um ambiente onde tem muita mulher junta. Sempre onde tem muita mulher junto, rola muita fofoca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da fofoca. Tá? Então, às vezes eu ouço uma coisa, mas eu absorvo só aquilo que realmente interessa. Não falo mais, não repasso.
Se eu só ouvir aquilo e não repassei, beleza, não vai interessar a ninguém, né? A fofoca morreu ali. Agora, se eu escuto aquilo e vou repassando, quando chegar lá no último, já tá enorme, né? Mulher gosta muito disso. Então, assim, não são todas, mas a gente sabe que todo lugar que tem muita mulher, dá muita fofoca. Então, tomar muito cuidado. Eu não posso falar mal dos pais, das crianças, eu não posso falar mal do meu trabalho, eu não posso falar da instituição que eu trabalho. Isso é ser antiético, tá? Assim como eu costumo dizer para as minhas alunas que a nossa vida pessoal, ela fica na nossa casa. Não interessa para ninguém se eu estou separando do meu marido, se eu estou brigando com a minha mãe, se o meu filho é desobediente, se meu marido está 3 meses sem receber o salário. Porque quando eu envolvo essas situações pessoais dentro do meu trabalho e eu passo essas informações, você não sabe de que forma essas pessoas vão estar usando essas informações contra você. Então, a sua vida pessoal, você tem que ser ético em relação a isso. Sua vida pessoal tem que ficar guardadinha. Não interessa para ninguém o que está acontecendo aí no mundo, tá? No seu mundo pessoal. Deixa para trabalhar no trabalho para falar só sobre coisas relacionadas ao trabalho. Ter uma boa comunicação também é muito importante, porque eu tenho que saber falar. Eu não posso gritar com as crianças. Eu tenho que ter um tom de voz moderado e agradável. Também tenho que falar corretamente com os pais, as crianças, ser educado, não gritar. Não posso falar palavrão, não posso falar gírias, tá? Por quê? Porque nós somos o espelho das crianças. Então, se eu falo palavrão, ela vai falar também, não é verdade? Então, a gente não pode fazer isso. Nós somos o exemplo para elas. Então, eu tenho que saber falar com a criança. Jamais, jamais usar a voz de criança para falar com a criança, tá? Para a gente falar com a criança, a gente usa a nossa voz normal, mas a gente se abaixa até a altura da criança e olha nos olhos dela e fala com a nossa voz. Por quê? Porque se eu uso voz de criança, ela pode levar na brincadeira, ou ela pode achar que eu sou igual a ela, da mesma idade. E aí ela não tem respeito, tá? Então, a gente mostra a nossa autoridade falando com o nosso tom de voz e olhando bem nos olhinhos da criança, jamais de cima para baixo, sempre na mesma altura, tá? Saber trabalhar em equipe também é muito importante. Como eu já falei, vamos trabalhar com muitas pessoas, principalmente mulheres. Então, eu tenho que saber, eu tenho que conseguir me adaptar às pessoas, né? Não são as pessoas que se adaptam a gente é que se adapta às pessoas. Às vezes eu até brinco assim que muitos casamentos não dão certo porque as pessoas querem mudar as outras. Você quer passar a sua vida toda tentando mudar a outra pessoa para ela ser igual a você. Gente, não existe ninguém igual a ninguém. As pessoas são diferentes. E a gente precisa aceitar isso. Então, se a sua colega de trabalho é diferente de você, você tem que aprender a trabalhar com ela. Você vai ter que conviver com as diferenças. Então, você vai ter a fofoqueira, você vai ter a preguiçosa, você vai ter a que só chega atrasada, você vai ter aquela que é, tipo, dissimulada, que ela deixa sempre o serviço para você fazer. Tem aquela que não trabalha em equipe, que não ajuda ninguém, que faz o trabalho dela sozinha. Tem a que fala muito, tem a que fala pouco, tem a mal-humorada. Tem a que está sempre à frente, tem aquela que está sempre contente, aquela que está sempre triste, depressiva. Então, são vários tipos de pessoas convivendo na mesma equipe. E eu tenho que me adaptar a cada uma delas, ok? Gostar de criança, como eu já falei para vocês. Ser uma pessoa pontual é super importante. A pontualidade faz parte do princípio ético. Se eu não sou uma pessoa pontual, como é que eu posso cobrar a pontualidade dos outros, tá? Ser simpática também é importante. Eu preciso. Não quer dizer que eu tenho que estar sempre sorrindo, porque muitas vezes você também não está bem. Aí naquele dia que eu não estou bem, vou dar aquele sorriso forçado. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é você ser uma pessoa agradável. Uma pessoa que as pessoas gostam de ter perto, uma pessoa que as pessoas gostam de estar junto, aquela pessoa que sabe o momento de falar, sabe o momento de, a hora, sabe se comportar na frente dos outros, sabe a hora de se calar. Então, isso é simpatia, tá? E a empatia também é necessária. Por quê? Quando a criança chega na creche, pela primeira vez, ela quer ser acolhida, ela tá com medo. Então, quando eu tenho empatia por aquela situação, eu me coloco no lugar da criança e eu trago ela para mim. Eu acolho a criança mostrando para ela que eu sei o que ela está sentindo. A empatia
esse saber se colocar no lugar do outro, e isso é muito importante. E tem também a questão da inteligência emocional. O que é ter inteligência emocional? Inteligência emocional é o poder que você tem de saber administrar as suas emoções. Nós mulheres, nós temos aí várias emoções no decorrer do dia. A gente acorda mal-humorada, depois a gente está alegre, a gente está triste, a gente está zangada, a gente está amando, a gente desama. E é assim que funciona os nossos sentimentos, as nossas emoções. Só que quando a gente sabe, aprende a trabalhar com a nossa inteligência emocional, a gente consegue administrar todas essas emoções sem afetar ninguém. Então, por exemplo, eu já acordei mal-humorada, mas eu não posso deixar que aquele meu mau humor influencie no meu trabalho, dando uma resposta atravessada, gritando com um aluno. A gente teve um caso de uma monitora que bateu na mesa. Se eu não me engano, tem uns 2 anos isso, numa creche aqui em Itaguatinga. E filmaram, né? O menino gritava e ela, pá, cala a boca, pá, 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 gritando. E aí descobriram, conversando com ela, que ela estava tendo um problema de separação, ela tinha depressão, pá, pá, pá. A criança, ela sabe como te estressar. Ela sabe que ela consegue tirar você do sério. Tipo, mãe, me dá um pirulito. Mãe, me dá um pirulito. Mãe, me dá um pirulito. Ela fala aquilo ali 500 vezes até você dar o pirulito para ela. Se você não der o pirulito para ela, ela vai se jogar no chão, ela vai fazer uma birra, não é? E dizem que quanto mais velha a gente é, mais paciência a gente tem. Por isso que você tem muitos casos de mães jovens que acabam agredindo o filho, matam o filho, porque a paciência, ela se esgota muito fácil, né? Eu sou mãe e eu costumo dizer que, meus filhos mais velhos até falam isso também, mas eu costumo dizer que hoje eu prefiro ter paz do que o menino chorando no meu ouvido. Então, eu prefiro orientar ele do que eu não tenho. Olha, mamãe não tem dinheiro. Então, quando sair, não pede nada. Ele não pede. Agora, se eu não passo isso para a criança, ela vai sair, ela vai pedir, porque ela acha que eu tô rica, né? Então, isso é uma questão de cuidado dentro de casa. Dependendo da criação, a criança vai levar isso para a creche. E aí ela vai fazer birra com você. Se você não tiver com a sua inteligência emocional controlada, se você não tiver controle sobre isso, você vai partir para a ignorância. Então, a gente precisa aprender a administrar essas emoções para ter esse controle. Então, a gente sempre trabalha o lado zen, né? Então, vamos tentar aí, ficar todo mundo sob controle, respirar fundo. Tá vendo que tá estressante? Pede para outra monitora ficar no lugar, sai, volta, depois da respirada, e fica com as crianças. Mas jamais deixe esse estresse subir ao extremo, porque a sua reação pode ser desastrosa. Então, assim, geralmente as pessoas mais tranquilas são as que acabam tendo uma reação mais agressiva, né? Ela aguenta até um limite, quando ela atinge o ápice do estresse, ela estoura mesmo. Então, ela grita, ela bate, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e trabalhar aí a paciência, o controle emocional, o humor também é importante, né? O mau humor, para mim, é doença. Uma pessoa mal-humorada que tá sempre olhando pra gente de cara feia, que reclama de tudo, isso para mim é doença, precisa de tratamento, tá? A questão da empatia, paciência, e uma coisa que é muito importante para quem trabalha com criança, higiene. Hoje a gente está aí mandando todo mundo lavar a mão, né? Coisa que a nossa mãe ensinou pra gente lá quando a gente era pequeno, né? Que era pequeno. Lavar a mão com sabão, vamos todo mundo lavar a mão com sabão, antes de comer tem que lavar a mão. Chegou da rua, lavou a mão, vai sair, voltou, lavou a mão. Isso a gente aprendeu em casa. E agora estou ensinando pra gente de novo a lavar as mãos. Monitora tem que ter muita higiene. Tanto higiene com as crianças, como higiene pessoal. Se você não toma banho direito, se você não troca sua meia, fica com chulé, se você não faz sua higiene íntima direito, a criança fala pra você. Criança não mente. Criança, ela é sincera. Então ela vai falar assim: nossa, tia, tá fedendo aí, hein, tia? Tá sem tomar banho. Tem umas que reparam até se você fez a unha ou não. Então, pra mim, esses são os pontos mais importantes aí, as características mais importantes que a monitora tem que ter. Quais são, então, as características pra gente revisar? Ser criativa, ser responsável,
ser proativa, ter ética, boa comunicação, saber trabalhar em equipe, ser pontual, gostar de criança, ter inteligência emocional, ser simpática, empática e ter higiene, tá bom? Então, para não ficar dúvida, a monitora, ela é aquela pessoa que é muito importante no desenvolvimento da criança. Ela é o exemplo, ela é a pessoa, muitas vezes, que a criança vai passar mais parte do dia do que com a própria mãe ou com o pai, né? Então, a gente precisa realmente aí ter essas características para que a criança ela tenha um desenvolvimento saudável e ela use a gente como espelho. Até a próxima aula.